Olá, prosperidades! Percebi que aqui em casa havia apenas um pão para tomarmos café da manhã. Então lembrei de uma receita muito especial que minha mãe adora toda vez que eu faço. Assim deixei esse único pão para ela e resolvi fazer essa receita deliciosa para todos vocês, prosperidades. Não sei se essa receita existe nas redes sociais, mas fiz com muito carinho inicialmente pensando na minha mãe que amo muito. Pois é, pessoal! Vou compartilhar com todos vocês que são da nossa família aprendendo a cozinhar com você a minha receita. Pão de leite em pó. Vamos nessa? Mas, para podermos iniciar essa receita super delicious, antes nos ajudem, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho para receber notificações de vídeos novos com aquelas receitas especiais maravilhosas. Tudo isso ajuda muito para o crescimento do canal e faz uma diferença muito grande, levando nossas receitas ao mundo. Ajuda e ajuda demais, galera! Receita: ingredientes: 400 ml de leite integral, 2 ovos inteiros, 5 colheres de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico granulado, 2 xícaras de leite em pó integral de sua preferência, 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga sem sal, 800 gramas de farinha de trigo aproximadamente e 1 colher de sopa rasa de sal. Modo de preparo: para iniciarmos a nossa receita, devemos perceber que esta receita tanto faz trabalharmos à mão ou direto no balcão, como também na batedeira planetária. Como já comentei várias vezes, tenho problema no ombro, por isso sempre utilizo a planetária para facilitar o processo do preparo da nossa receita. Então pego a planetária e no recipiente dela coloco o leite morno, mas bem morninho, como a temperatura de uma mamadeira de um bebê, para não queimar o nosso fermento. Depois acrescento os ovos e logo em seguida o açúcar. Bato o suficiente para quebrar as gemas dos ovos e misturar os ingredientes. Assim, paro de bater e acrescento também o fermento. Bato mais um pouco, por uns 2 minutos para misturar todos os ingredientes novamente, fazendo com que o nosso fermento comece a ser ativado. Quando o fermento é ativado, essa ativação serve para o crescimento da nossa massa. Dando o tempo, desligo a batedeira e coloco o nosso leite em pó. Bato mais um pouco para agregar o leite em pó aos outros ingredientes. Desligo novamente a batedeira, acrescento a margarina, que foi a minha escolha, e ligo a batedeira. Enquanto a batedeira está ligada misturando todos os ingredientes, começo a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Essa farinha de trigo pode ir um pouco mais ou um pouco menos do que recomendado na receita, pois cada farinha tem um tipo de absorção de líquido. Uns absorvem mais e outros absorvem menos. Por isso, prosperidade, vocês podem sentir um pouco dessa diferença na receita. Assim que a nossa massa começar a engrossar, paro de bater e coloco o nosso sal. Voltando a bater, acrescento o restante da farinha de trigo até dar o ponto ideal da massa, como mostro no vídeo. Dando o ponto da massa, posso deixar descansar direto. Mas como quero mostrar o ponto da massa a todos vocês, vou tirar do recipiente a nossa massa e colocar na mesa de mármore que já está esterilizada, sovando e demonstrando qual é o ponto ideal, colocando um pouco de farinha. A massa tem que estar grudando levemente, mas não muito. Como vocês podem perceber, não gruda mais nas luvas ou nas mãos. Depois que fiz tudo isso, coloco de novo a massa no recipiente que ela estava para poder descansar. O descanso da massa varia de ambiente para ambiente, pois se o dia estiver frio, a massa demora mais para crescer, mas se o dia estiver calor, ela demora menos para crescer.
Para ajudar nesse crescimento, coloque o recipiente em que a nossa massa está em um forno desligado e deixe por aproximadamente 40 minutos ou até dobrar de tamanho. Passando o tempo de descanso da massa, pego o recipiente e coloco a massa novamente na mesa de mármore. Vou sovar novamente a massa somente para tirar o excesso de ar que porventura pode ter no meio da massa. Pego uma balança de cozinha para medir um pedaço por pedaço de massa que irá ser o nosso pão. A medida que faço é de aproximadamente 60 gramas cada pão. Mas se você não tiver a balança, pode cortar com a faca ou com a mão mesmo cada pedaço de massa que irá ser os nossos pães. Para modelar cada pão, podemos usar somente as mãos ou mesmo usar um rolo de macarrão, como mostro no vídeo. Coloco cada um dos nossos pães modelados em uma forma untada com margarina ou manteiga com farinha de trigo. Quando modelar todos os pães, deixo crescer por mais 30 minutos ou até dobrar de tamanho. Dando tempo de descanso, pego 2 gemas e bato bem em um recipiente. Com a ajuda de um garfo, uma colher ou mesmo um pincel, vou passando as gemas por cima de cada pãozinho que fizemos. Levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo da potência do seu forno, ou até dourar por cima de cada pão. Assim, a nossa receita, a nossa delícia, está pronta! Vou tirar do forno e trazer aqui para todos vocês, prosperidades. E aí, prosperidades, o que vocês acharam da nossa receita deliciosa de hoje? Vocês fariam essa receita? Deixe suas opiniões nos comentários, que é muito importante para nós aqui do canal Aprendendo a Cozinhar com Você. Vamos que vamos, pois tem muitas receitas ainda para trazer aqui para vocês, prosperidades. Beijos e beijos, até a próxima receita. Tchau, fui!